Conforto. Ato ou efeito de confortar, ou de se confortar. Consolo recebido num momento de aflição, de preocupação. Aquilo que te fortalece, que te revigora. Sensação de prazer, de bem-estar, de vida boa. Consolo e acalanto. O que é conforto para você? Quais são as histórias que te trazem essa sensação de bem-estar? Eu sou Ana Flávia Cavalcante e esse é o Histórias de Conforto. Sejam todos muito bem-vindos ao Histórias de Conforto, podcast criado e apresentado por mim em parceria com a Comfort. E hoje eu tô aqui com um convidado que eu amo, assim, uma das pessoas que eu tenho na vida, no meu círculo de amizade e também de admiração, né? De ser uma pessoa no mundo, no Brasil, criando, escrevendo, dirigindo, atuando. Assim, amiga, eu fiz toda uma… Eu vou ler, tá? Porque é uma apresentação, assim, muito amorosa. Vamos nessa. Pedro Henrique França é jornalista, cineasta, roteirista, ator, apresentador e curador. Homem branco, cisgênero, gay, com nanismo, é um sobrevivente que aprendeu a viver sob a ótica do preconceito e usar a arte e a informação para quebrar padrões. Indicado em 2023 pelo coletivo Papel e Caneta como uma das 30 vozes que estão revolucionando a comunicação e lutando para mudar o mercado com iniciativas reais. É idealizador e apresentador do videocast PCD Pod, o primeiro videocast PCD do Brasil, ao lado de Benedita Zerbini. Diretor do premiado filme Cor Política, que eu amo esse filme, de videoclipes como Pedrinho, de Tulipa Ruiz, e Louva a Deusa, de Letrux. Roteirista da Regina Casé, da Angélica e do Fábio Porchat, também é fundador da Representa Arte, produtora de audiovisual e eventos com foco em diversidade, e mais recentemente foi convidado para ser curador de programação do Teatro Rival Petrobras, gente, apenas, aqui no Rio de Janeiro. Leonino, que nem eu. As leoninas amam. Leonino, amante do carnaval e de toda boa festa que se preze, paulistano com corações em Salvador, no Recife, em Nova York e no Rio de Janeiro. Hoje ele está aqui para dividir com a gente sua história libertária, inspiradora e cidadã. Pedrinho, meu amigo, seja bem-vindo ao podcast. Não acredito. Que delícia! Nossa, que apresentação maravilhosa. Muito Gostou, obrigado. amigo? Que conforto. Ah, lindo. Muito bom ter você aqui, amigo, Bom muito. demais estar com você, amiga. Não, e a gente fica falando das coisas, né, que a gente sonha, assim, entre nós. Não sei, dos nossos anseios mesmo, utopias, um nome que a gente quiser dar para isso. E eu tava muito com essa vontade, sabe, de poder… Tava até aqui contando pro Juan, antes de você chegar, que eu tinha muita vontade de encontrar as pessoas que eu admiro, que eu convivo, as que eu tenho por perto, as que eu não tenho tão perto assim, de repente só no coração, para uma conversa, sabe? Então, tenho ouvido muito podcast, né? Eu acho que é um fenômeno nos últimos, sei lá, 3 anos, mas que tem um bonzão agora. E eu fiquei com muita vontade de criar essa conversa depois da peça, né? Você viu a peça, Conforto. E então é uma honra ter você aqui para a gente poder ir para frente com as nossas ideias, assim, e deixar as nossas sementes, né? Eu É acredito muito muito. bom mesmo. Como jornalista, eu amava mesmo também essa possibilidade de ter acesso a pessoas que eu admiro, né? Que talvez não tenha algum tipo de amizade. De repente, você tem acesso para perguntar o que você quiser. Então, eu sempre brinco, eu falava… Eu perguntei, tive conversas com pessoas que talvez o melhor amigo daquela pessoa nunca teve a oportunidade de perguntar. Então, esse ofício do jornalismo, esse lugar de entrevista é muito gostoso, né? Então, tava te falando, né, agora que você chegou agora há pouco, porque eu não estive muito nesse lugar, eu estive mais no outro, na verdade, eu nunca estive. A primeira vez que eu tô tendo a oportunidade justamente de pensar quem são as pessoas, quem são os convidados, os convidados, quem eu quero estar por perto e conversar. E aí você falou que você é formado em jornalismo, né? Como que você montava as suas pautas, assim? Como é que você, quando você tinha uma pessoa para entrevistar, como é que você fazia o seu processo?
Eu pesquisava muito, depende, né, da pessoa, se às vezes eu já conhecia, já tinha um pré-conhecimento, né, mais profundo daquela pessoa, eu ia meio no meu feeling, assim. Mas eu tenho uma coisa, eu construí grandes amizades entrevistando pessoas, É mesmo? muitas. Muitas amizades surgiram de entrevistas. E as pessoas sempre me falavam assim: "Você tem o dom de repente, fazer a pessoa ficar desnuda mesmo". Então Uhum. tinha uma coisa que eu gostava de por esse acesso. Claro que eu entrevistei gente de todo tipo, né, entrevistei gente desde Ricardo Teixeira, a Michel Temer, a atores, diretores, o povo das artes, que era o povo que eu gostava Aham, mais nesse aham. sentido de tentar me aproximar. E aí com essas pessoas eu ia muito num lugar de afeto, assim, de tentar trazer a pessoa, deixar a pessoa o mais confortável possível pra dizer as coisas que ela tinha vontade, que talvez ela nunca tinha dito. Eu ouvi muito isso das pessoas, assim, eu nunca falei isso que eu tô falando pra você agora. Então isso me deixava num lugar feliz, porque eu acho que a entrevista ela é um lugar de uma troca, né, tirando político, economista, né, um lugar que você vai pra um caminho mais objetivo, empírico da coisa mesmo, do fato. Quando eu ia pra esses lugares com essas pessoas que eu tinha interesse de entender o processo de atuação, o processo de muitas vezes de questões pessoais, individuais daquela pessoa, né, que hoje em dia a gente fala muito mais, eu gostava muito de tentar acessar esses lugares que as pessoas talvez não tinham, não se sentiam confortáveis para falar em público, né, pra uma revista, para um jornal, para um enfim, pra um entrevistador. É, porque pra gente falar certas coisas, a gente tem que estar se sentindo realmente, assim, à vontade ou seguro, né, essa coisa de estar mais em casa e também tem um pouco, dependendo falando mais, assim, como uma artista, uma atriz, né, o meu trabalho maior tem sido como atriz, então tem também essa coisa de fica de olho no jornalista, né, cuidado com o que você vai falar, porque também tem um jornalismo muito sensacionalista, tem muita gente séria, maravilhosa, que a gente ama, mas tem também, de repente você fala uma coisa, a pessoa tira do contexto uma frase e apresenta a matéria assim, né, que é óbvio para ter like ou para ter acesso, então eu também já me vejo muitas vezes clicando em alguns links e falando: "Ana Flávia do céu, meu Deus, por que você tá, né, indo atrás desse tipo de notícia, assim?" Porque É, eu acho que eu sempre tive um lugar de muito respeito, assim, várias vezes as pessoas me falavam uma coisa e falava: "Ai, não", e tudo bem, eu respeitava. "Não quero falar sobre isso", "Você pode não falar". Porque às vezes a pessoa também ficou tão confortável que ela foi pra um lugar que ela nem queria ter dito. E claro, obviamente esse respeito, essa troca existe, né, então, eu acho que esse lugar da entrevista ela é um lugar, eu acho que é uma pena, né, eu acho que todo esse lugar da entrevista, né, a gente tem uma precarização da imprensa hoje em dia, né, de que a gente perdeu muitos, jornalistas importantes para a precarização do próprio uhum. jornalismo, né. Então, ou seja, você tem hoje redações muito pequenas, pessoas fazendo 1 milhão de coisas, profissionais muito, respeitados e veteranos que foram demitidos. Então o jornalismo, infelizmente, perdeu muito nesse processo de precarização, assim, mas eu acho que ele também ganhou um processo de revalorização. Você trouxe um Mentiras. um ponto que eu juro pra você, amigo, eu queria abraçar os jornalistas nesse momento, sabe. Eu acho que foi, assim, a profissão o povo da saúde também, né, os profissionais da saúde, eles estavam muito abandonados ali, né, por conta de muito negacionismo e a gente vivendo uma epidemia, uma parada terráquea, né, no Brasil, no planeta todo. Mas eu acho que aqui no Brasil os jornalistas sofreram muito ataque, né. Eu queria muito abraçar, sabe, falar assim no final: "Gente, calma, vai passar", e passou. Agora você nasceu em São Paulo, né, amigo? Nasci em São Paulo. Em que bairro? Eu São Paulo nas capital, né? São Paulo capital. Eu nasci no Hospital 9 de Julho, que é ali Jardim Paulista, ali perto da Paulista, mas morei muito tempo ali, Campos Elíseos, perto do hoje Champs-Élysées. famoso, hoje famoso Minhocão, e valorizadíssimo, né. Mas morei muito tempo ali, mas cresci mesmo em Perdizes, ali na Superquadra paulistana, Bem paulistaninho. bem paulistaninho. E como era a sua casa, a sua primeira casa, assim? Você tem essa memória? Você lembra? Você ficou na mesma casa, mudou Cara, eu muito? morei em vários apartamentos no mesmo prédio. Mentira! Vários, porque aí o proprietário pedia, eu sempre morei de aluguel, nunca meus pais nunca tiveram, casa própria. Então a gente morei primeiro no 211, aí fui para o 102, aí fui para o 232, e eram 3 blocos, né. Eu, na verdade, primeira vez que morei nesse prédio, fui morar com a minha avó,
porque ela estava precisando de cuidados, né? Minha avó tinha uma bisavó, e aí estava precisando de cuidados. A gente morou ali um tempo, 1 ano e meio, até meus pais pegarem um apartamento ali dentro do condomínio. Mas vivi nesse condomínio anos. É um condomínio enorme de 3 blocos, com 25 andares, 4 apartamentos por andar. Então era um clube. Era um clube Mas esse paulistano no mesmo. Campos Elíseos, não. Esse já em Isso já em Perdizes. Já em Perdizes, é. Perdizes. Porque ali Campos Elíseos foi muito pouquinho, assim, eu mal lembro, assim, desse apartamento, na verdade. Eu começo a ter uma lembrança afetiva mesmo, de memória física, na memória, já em Perdizes, já nesse prédio. E E você tinha aí, quantos anos? eu fui pra lá com uns 4, 5 anos. Nossa, então você tem essa memória também. Eu também, sabia? Eu tenho memória de uns 5. Acho que é quando a gente começa, né? É, eu acho que é por Assim, são aí. flashes, né? Você pega no ar o que tinha ali. E aí morei um tempo na minha avó e depois fui mudando de apartamento aí dentro desses 3 blocos, até que hoje meus pais ainda moram lá, moram no 223. Gente, eu amei essa história. É tipo um filme, né? Eu já vi mudar de casa. Eu mudei muito de casa também, mas no mesmo prédio. Não, era muito quase ridículo, né, porque mudava, assim, uma vez a gente mudou de 2 andares pra cima, assim, então era uma mudança meio Vai de no escada, elevador. algumas É. coisinhas de escada mesmo. E seus pais juntos. Meus pais juntos. Meus pais juntos. Eles chegaram a separar uma época, mas voltaram. Ficaram 3 meses separados e voltaram. E como foi sua relação com seu pai? Assim, eu tenho essa. Tô com muito com essa vontade de falar sobre paternidade, sobre a presença dos nossos pais nas nossas vidas, né? Eu tive esse reencontro com meu pai antes de criar peças. Quando eu fiz 39, meu pai não me ligou no meu aniversário e eu fiquei muito tocada, não no dia, 3 dias depois. Eu falei, gente, meu pai não me ligou no meu aniversário, nossa. Aí eu fiquei lembrando que, na verdade, ele nunca tinha me ligado em nenhum aniversário. Eu liguei, mandei um áudio, na verdade, pra ele nessa noite, super mal-humorada, assim, papo muito reto, sabe? E aí falei, um áudio de 5 minutos, sabe? Que você fala sozinha, desliga, mãe, envia. E aí ele respondeu, enfim, aí a gente se reencontrou um pouco depois. E tô tentando, né, fazer essa conexão, porque eu percebo que, Nossa Senhora, é muito estruturante, né, na nossa vida, a figura do Muito. pai e da mãe. Então, você teve os seus pais ali, sobretudo seu papai, né? Como foi sua relação com ele? É... Bom, eu venho de uma relação, de uma constituição familiar muito clássica, né? Então, meu pai era o que provia, era o que trabalhava, e era também um pai bastante ausente nesse processo educacional. Minha mãe era a que estava ali perto, que teve que abandonar a faculdade, que ficou comigo. Eu demandei muitos cuidados, né, nos meus primeiros anos de vida. Uhum. Então, eu tive muitas questões do meu nascimento, né, do, do, É. do meu parto. Então, eu tive um processo muito próximo da minha mãe, né? E eu e minha mãe, a gente é muito próximo até hoje. E o meu pai, ele é filho de coronel da Polícia Militar. Então já veio de uma construção meio fria, né? Nesse lugar de constituição familiar. Então meu pai reproduziu muito isso. Meu pai teve um lugar muito do patriarcado, né? Da frieza, do provimento para a família, como se aquilo fosse o que bastasse. Mas ao mesmo tempo, eu vejo hoje a gente ressignificou muito a nossa relação, assim. Eu lembro de quando eu fui contar, sair do armário, né, que eu fui Hum. falar pro meu pai que eu era gay, na verdade, eu fiz um post, né? Eu me assumi gay na rede social, no Facebook, né? Eu fiz um textão porque eu estava num lugar, eu tinha me apaixonado por uma pessoa do meu trabalho. E eu estava assim, gritando, eu não conseguia mais, de jeito algum, manter aquilo. E aí eu fiz um post, só que antes de publicar o post, eu falei, nossa, acho que eu preciso avisar meu pai, porque obviamente já tinha 1000 pessoas da família, etc. E aí eu liguei pra ele e falei, pai, então tô fazendo um post e tal, eu sou gay. E ele ficou em silêncio, assim, né? Eu já morava no Rio. Ele ficou em silêncio, aí ele falou, eu não sei o que te dizer, mas eu te amo. E aí aquilo por um tempo foi uma coisa que eu falei, cara, eu queria que ele soubesse o que me dizer. Mas tudo bem, Uhum. foi o que ele pôde dar naquele momento. E depois, recentemente, quando eu me separei, eu fui 3 anos casado, eu fiquei péssimo, entrei numa depressão, assim, muito forte. E um dia a gente estava num almoço, assim, eu, meu pai e minha mãe, ele falou, para com isso, tem vários homens por aí. E aí foi um plot Amo. twist da relação, porque hoje em dia, tipo, eu falo de homens e relacionamentos, e esse lugar, ele é muito aberto em casa. Então a gente, eu digo muito
A gente até tava tendo uma conversa, meu pai e minha mãe, assim, e a gente tava falando sobre machismo e tal, um pouco. O meu irmão reproduzia um pouco isso. E eu falei, minha mãe, é porque você, tipo, jogando pro meu pai, né? Falei, cara, não adianta culpar o meu pai. O que foi, o que foi perdido foi. Então, assim, ficar trazendo esse passado de volta que poderia ter sido e não foi. Olha que ótimo a gente tá tendo essa conversa aberta, né? Podendo falar sobre isso, podendo falar sobre o que foi, a forma como meu pai tratou essa constituição, tanto com a minha mãe, quanto com a gente, quanto filhos. Mas vamos olhar pra frente, vamos, sabe? Eu Uhum. sou muito grato de poder ter reconstituído esse relacionamento com meu pai e poder falar. Eu falo muitas coisas. Eu acho que análise, né, amiga? Terapia é o babado. E É eu falo terapia, tudo é que eu quero bó, falar. é muita coisa, É, né, pra muita gente, coisa. isso, fazer esses reencontros, né, nesse momento, porque eu acho que nós, pessoas LGBTs, a gente tem sempre esse momento, né, o momento de falar, né, que você fala, bom, o dia que eu falei, que eu contei, ou que os pais perceberam, a mãe, geralmente é mãe, né, que tem mais essa proximidade com a gente. E como já foi pior, né, amigo? Eu não sei, você sente que melhorou? Que a gente tá num avanço, assim, no ponto de vista das famílias mesmo, do que você escuta, ouve, vê? Eu acho que, sem dúvida, né? Você vê hoje adolescentes de mão dada. Isso era completamente Impossível. impensável, né? Obviamente, ainda existem famílias que expulsam LGBTs de suas casas, existem LGBTs que ficam ali, né, naquele armário eterno para não envergonhar o pai, né? Mas ainda tem pessoas que apanham, né? Ainda tem pessoas que são assassinadas pelos próprios pais, inclusive. Então, isso tudo ainda é uma realidade, mas o cenário mudou, sem dúvida alguma. Você vê adolescentes andando nas ruas, tendo suas crianças trans. Isso era Crianças trans. completamente impensável. Então, que bom que isso mudou, sem dúvida. Mas é muito curioso mesmo, porque assim, eu falei no último Dia do Orgulho, né, LGBT, eu fiz um post que era. Eu já falei muito com a minha criança viada, agora eu quero falar com o meu adolescente hétero. Porque esse período da minha vida, adolescente, sem dúvida foi o pior de todos. Foi um momento que eu quis. Eu Foi. passei um borrão, assim, porque é o momento que, de fato, os desejos estão incontroláveis, né? Enquanto criança, eu já sabia, eu sei que eu sou gay desde sempre. Mas você vai entendendo uma questão sexual de um desejo que ele tá completamente sufocado, né? Então você fica performando um lugar que você não é, né? Então é isso, assim, eu perdi a virgindade com quem eu não queria perder. Eu tive falsos romances que não existiam. Eu escrevi cartas para meninas, querendo escrever para os meninos. Ai. Então, e foi muito engraçado, porque com frequência na análise, porque eu estive na casa da minha mãe recentemente, e aí eu estava mexendo ali numas coisas, porque tem muita coisa minha lá ainda. Aí eu vi umas fotos assim em cima eu falei, por que essas fotos estão aqui, né? Porque eu estou produzindo um novo documentário, eu tinha pedido para a menina da pesquisa ir lá pegar umas fotos. E aí eu comecei a ver, com frequência na análise, eu falava que era uma época que eu era muito feio, que eu tinha me largado por conta desse lugar de ter um lugar meio assexuado quase, que eu tive, né? Uma coisa fake, na verdade, que eu criei para mim, para Uhum. explicar o fato de eu não me envolver com ninguém. E aí eu olhei umas fotos e falei, cara, era mó Eu era um gatinho! gato, Porra! sim. Mó gatinho, assim, eu fiquei me olhando assim e falei, nossa, cara, que doideira, assim. Então eu de fato passei um borrão nessa fase da minha vida, acreditando que tinha sido uma fase assexuada, acreditando que tinha sido uma fase feia, esteticamente mesmo, de autoestima, assim, e eu fiz esse post conversando com o meu adolescente hétero, assim, sabe? De todo esse momento, de todo esse lugar de se trancar no banheiro com uma Playboy, quando na verdade eu ficava navegando, procurando fotos da G Magazine, entrava no bate-papo UOL gay, que era onde eu de fato era a pessoa que eu Bom. queria ser, sabe? Tipo, era a única oportunidade ali na minha internet de escada que eu tinha um minuto de um desejo de uma aproximação com a pessoa que eu gostaria de ser publicamente. E eu tinha uma questão, né? Porque o fato, a minha deficiência, né? O fato de eu ser uma pessoa com nanismo, me dava um peso a mais de não conseguir suportar aquilo. Outra questão de preconceito, assim. Então, isso me aprisionou por um tempo maior, né? Nesse armário, assim. Porque eu falava, ai, não, Pedro, vamos dar uma segurada, Mais porque uma, assim, né? não precisa. Então já tem isso. Que era uma coisa diária, né? O preconceito
as pessoas com deficiência. No meu caso, ainda, né, que o nanismo tem um lugar muito pejorativo, né, de piada, né, de construção de humor, de narrativas muito difícil mesmo, né? Então, basta eu sair na rua para eu ouvir alguma coisa, ouvir uma risada, ouvir um dedo, uma pergunta. Então, trazer essa camada da minha homossexualidade era tipo, ai não, garoto, já que isso dá pra dar uma segurada, né? Você consegue esconder, você não precisa falar abertamente, ainda que vez ou outra você escorregue ali, dê uma pinta, aquilo poderia ser mantido, né, Mas ali que no seu violento, armáriozinho. né? Muito Muito violento, violento, né, muito amigo? violento. Muito violento, né? E aí eu falo muito disso na análise, assim, às vezes ela vem puxar umas coisas assim. Te amo, tá? Ela Como puxa ela uma coisa e fala, ai, chama? não quero mais falar sobre isso, sabe? Porque entra no lugar. E ela fica, não, vem e Vamos tal, não sei o quê, falar. vamos falar. Mas são muitas violências, né? Eu acho que os desejos reprimidos, né? Recentemente, você viu Close? Vi. É um filme que diz muito, né? Uhum. Sobre essa opressão de um afeto. Porque nem se entende muito. Eu tive muito. Para mim é muito claro que é um campo de desejo, de afeto, que estava ali sendo construído num lugar de ingenuidade, mas é um campo de desejo. E eu tive muito um melhor amigo ali, dos meus 8 aos 18, 20 anos. Nossa, Até muito. encontrei ele, que ele era do meu prédio. E eu tive vários momentos, aquela cena ali deles dois na cama, conversando, e uma microtensão sexual, né? Nossa, ali também, realmente, assim, também você vai, né? Eu saí desse filme destruído, destruído. Porque é um É. lugar dessa violência infanto-juvenil sobre o campo do desejo do afeto, que é muito injusta, né? Porque as pessoas falam assim, ai, vamos proteger as nossas crianças, mas estão lá incentivando o menino pegar a menina, o menino fazer parzinho na quadrilha. Então, assim, não é sobre o campo da sexualidade, do sexo em si, do desejo, do afeto. É sobre o preconceito às pessoas LGBTQIA+. Então, porque ali no campo da heteronormatividade, o lugar do namoradinho, ele é construído desde criancinha. As Olha que crianças nascem, elas já fofinhos! são prometidas, né? Da Os brincadeira entre pais os adoram, pais. Não sei quem vai namorar com incentivam. não sei quem, fulano de tal, meu genro, minha nora. Não, total. Eu acho que tá super associado a, né, a nossa religião matrizona no Brasil, né? Assim, essas monoteístas que negam total o desejo entre pessoas do mesmo sexo. E você começou a perceber quando que você gostava de meninos? Ai, eu não sei mensurar, desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Eu olhava, eu sempre olhei os homens com algum lugar de outro campo que não era meramente afetivo, tinha mais do que isso. Ninguém se torna gay porque alguém falou que é bom, porque primeiro não é, né? A gente vive no país que mais mata pessoas LGBTQIA mais no mundo. Então não é cool ser LGBT. A gente que transformou num lugar pop, divertido, glamuroso, porque é o que nos resta trabalhar com alegria num mar de tragédias. Mas não existe alguém que te faz ser gay. Pra É. mim é, assim, muito claro que eu sou gay desde que eu me constituo como pessoa, né. Existem vários estudos que a sexualidade é desenvolvida na gestação, é um lugar que sai com você. E você fez esse post e de onde veio essa coragem, essa paixão? Quando você fala: "Vou fazer esse post, então eu vou me assumir para o mundo, para minha família, para o meu pai". Foi essa paixão forte que te pegou. E aí tudo mudou? Você daí foi pra frente, não Foi pra frente. foi pra Foi frente. pra frente, assim, não é que eu saí do armário, trá, eu Explodiu eu o armário. arrombei a porta do armário e fui com tudo, porque aí também você tem, né, o lugar desenfreado de viver tudo que você não viveu, né, de se permitir tudo que você tem direito a viver, né. E isso é muito triste também ao mesmo tempo, porque aí você chega num lugar, eu falo muito, né, esse lugar do armário, porque a gente chega nas primeiros relacionamentos cru, né, você tá muito imaturo para lidar com os relacionamentos, né, então você vai tomando porrada, né, você vai tomando umas rasteiras. Mas eu acho que esse lugar de tentar remoer o passado é algo que eu tento que é o que eu mais trabalho para não fazer. É claro que eventualmente vem um filme, vem uma dramaturgia, né, você ter hoje séries que falam sobre amores adolescentes gays, você fala assim: "Meu Deus, quisera eu ter tido", né. Eu sou da época que beijo gay era censurado na Globo, né. Recentemente porque é isso, assim, o Bruno Gagliasso até fez um post com o Heron Cordeiro sobre esse beijo, né, nesse último dia do orgulho. Uhum. Falando sobre todo aquele processo, como tinha sido gravar, a importância daquilo e tal. E aquilo pra mim, aquele episódio em si, ele é ele foi mais uma como se tivesse virado mais uma chave, sabe quando você tranca uma vez, tranca a segunda?
eu fui pro armário com tudo ali, porque aquilo foi muito traumático pra mim. Então, ver aquele beijo gay censurado, então tinha uma coisa de uma construção, né? Aquele casal foi sendo construído, né? Uma coisa muito difícil, com muito medo, com muita vergonha, com muita insegurança. E aí, quando chegou o dia de ter o beijo gay, ele não aconteceu. Então aquilo pra mim, assim, as narrativas, a dramaturgia das novelas, elas têm muita responsabilidade sobre a construção do imaginário da sociedade, né? E que pena que isso ainda é. Imagina, a gente teve um primeiro beijo gay de fato agora em 2024. Porque aquele beijo do Félix do Matheus Solano com o Thiago Fragoso não é Não, um beijo, aquilo aquilo é não é uma um coisa sem beijo, graça, né? não, Essa coisa do beijo gay que é não. sempre um selinho. O beijo E é um selinho heteronormativo. seguido de um kkk. Você beija. A gente não É, beija assim na vida. A gente não dá um beijo numa pessoa que a gente tá afim, tá com tesão e morre de rir em seguida. Você vai exatamente. dali pra mais, ou pra menos, enfim, mas não é uma pataquada, né? Então, o primeiro beijo gay foi esse, da Mauri Lourenço com o Diego Martins. Então, em 2024. E assim, Years and Years, Handmaid's Tale, né? Que são duas séries que falam muito sobre esse lugar do apocalipse, né? Sim, o E fala assim, pós-mundo, né? caraca, gente, em algum lugar a gente tem a nossa tia Lídia aqui, né? O nosso... E aí eu contei de um assédio que eu sofri quando eu tinha 6 anos, também mais ou menos nessa primeiríssima infância. Eu ficava pouquíssimas horas na casa de uma vizinha, minha mãe sempre muito preocupada, porque é isso, você também nasce mulher, você já ativa esse sinal vermelho, né? Que é cuidado com o teu corpo, e daí você tendo filho, filha, sobretudo, cuidado com o corpo da filha. Então já 1000 recomendações, e fecha a perna, e não sei o quê, e se cobre, se protege. Mas às vezes não tinha como, eu acabava ficando na casa dessa vizinha e tinha esse marido dela que me assediava com 6 anos de idade. E eu quis trazer, sabe, amigo, uma conversa difícil, né, que no momento da peça, sobretudo nesse momento da peça que eu mostro as casas e vou narrando as vivências que eu tive em cada casa, e é uma coisa mais stand-up comedy ali, a gente já começa a dar umas gargalhadas, porque claro que falar de conforto é falar de desconforto também, não tem como, né? Então, tem momentos muito desconfortáveis nesse espetáculo, como na vida. Só que ali eu já tô subindo um pouco a ladeira, sabe? E aí, tomar a decisão de trazer essa história é descer bastante, né? É ir lá no fundo, mas é porque não tem como não falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar e tem que se proteger, justamente, porque, sim, tem várias forças no mundo, né? E toda vez que a gente é acuado num canto, eu acho que o nosso primeiro movimento é se proteger e empurrar. E dizer assim, não, aqui não, que eu acho que é o que a gente conseguiu fazer agora. Estamos num outro momento de Brasil e de mundo, discutindo coisas pertinentes, difíceis, né, necessárias para a nossa sociedade, mas discutindo, né? Porque Sim. antes tinha um zum, zum, zum. Eu tô com muita vontade de saber que você tá pensando, sonhando, desejando, como é que tá o seu campo artístico. Eu sei que você não nasceu numa família de artistas, não. Foi outro lampejo que te deu. Outro lampejo, na verdade... O campo artístico, eu acho que eu e aí eu tô nesse processo, eu tô desenvolvendo agora o roteiro tô em desenvolvimento no meu próximo documentário, que é sobre humor e capacitismo, né. E aí eu tava, inclusive ontem, anteontem, vendo vídeos infantis, né, fotos, e aí eu tava com 9 anos, eu fiz uma peça infantil, chamava Tistu, Menino do Polegar Verde, que é um texto clássico, que é um menino que ele é filho de um industrial, e aí ele vai mal na escola, e o pai resolve que ele vai ter aula em casa, então ele tem aula com um cara meio chato, que vai ensinar as burocracias, e tem aula com um jardineiro. E ele descobre que ele tem o dedo verde, tudo que ele toca vira flor. É um texto belíssimo, que eu acho que tinha muito que ser readaptado. Fura. Mas era isso. Aí eu vi o vídeo dessa peça, né? Eu ficava, caraca, gente, eu era ator. Ali naquele momento, eu falei, é isso que eu quero. Quero muito isso, eu gosto de palco, né? Eu sempre fui uma leonina. Gostava de palco, gostava de não sei o quê. Eu sempre fui dançava El Chan, aquela criança viada. E aí, só que com 12, uns 11, 12 anos, eu fui numa festa. E aí eu dançava, né? Muito extrovertido e tal. E o cara que era meio DJ produtor da festa, ele chegou pra mim e falou assim: eu adorei você, não sei o que, como você é extrovertido e tal, não sei o que lá. Pega o meu cartão, me liga essa semana pra gente conversar. Eu trabalho num programa de TV. E aí deu os 2 dias, cara, tinha sido num sábado, liguei pra ele na segunda-feira, e aí ele começou a falar e tal, não sei o quê. E aí eu entendi que, na verdade, o que ele queria era que eu fosse ao Domingo Legal, programa do Gugu. E, obviamente, para fazer alguma coisa no campo sensacionalista, pejorativo. E aí eu fiquei, em algum lugar, eu fiquei ainda em dúvida
se eu deveria ir ou não, no sentido de, tipo, talvez essa seja a minha Uma única sim. possibilidade. E aí eu acho que é o que muitas mulheres, pessoas pretas, LGBTs e pessoas com nanismo, PCDs, mas sobretudo pessoas com nanismo, se submetem, A né? Se humilhação. submetiam à humilhação para pois era a única oportunidade que ela talvez teria. E aí não sei que insight que me deu ali, que eu falei, não, sumi, não liguei mais pra ele. E aí eu entendi que o campo artístico não era pra mim. É por isso que eu vou pro jornalismo. Porque o jornalismo era a possibilidade de me manter mais próximo daquele sonho intangível. Então ele me mantinha perto da cultura, das artes, dos artistas, mas eu ficava aqui na minha escrevendo sobre aquilo, mas sem viver aquilo. E aí eu vou vindo aos poucos pro campo artístico e quem me issa de fato é o Jobilac, né, quando ele O me Jô? quando ele me traz para o Padical, que eu lembro que em 2019 era 2 de janeiro de 2020. Ele me mandou um áudio, e a gente já estava numa conversa, num flerte de fazer alguma coisa junto, mas ainda eu já era roteirista, já estava na TV e tal. Estava começando a dirigir algumas coisas, já tinha feito videoclipe, e aí ele falou, começou a falar, mandou um áudio, Jô, você conhece o Jô, né? Mandou Uhum. um áudio enorme, eu não entendendo nada, assim, eu falei, mas basicamente falando do novo projeto dele, que ele queria que eu estivesse junto. Falei, tá, mas não entendi, o que que você quer comigo? Tá pensando o quê? Assistente de direção? Quer que eu te ajude? Assistente de dramaturgia? Ele, não, eu quero que você faça esse personagem. Falei, quê? E eu falei, sim, eu sou apaixonado pela obra do Jô, né? Então, todos os textos, enfim. E eu fiquei, olha, minha resposta é sim, mas eu preciso de 2 dias pra pensar Não é nessa. sim, mas eu penso. É sim, eu vou fazer, claro. Porque é isso também, eu me coloco, assim, tudo que vão me convidando, eu vou colocando meu corpo pra jogo, assim, nesse sentido, tipo, meu corpo ele não é visto, né, de uma forma séria no campo das artes ainda. Então, o que eu tiver que fazer pra fazer, então me chamam pra ser comissão julgadora de edital, eu vou. Me chamam pra fazer ponta, não sei o quê, eu vou. Eu vou em tudo que possa ser digno, que traga dignidade a esse corpo, para que eu reconfigure isso no imaginário popular. Então, é, é, você pensar que antigamente as pessoas, e isso ainda é, né? A pessoa vê um corpo com nanismo, assim, ela já dá. Ela ri por dentro um pouco. Então, ressignificar esse corpo é o meu principal trabalho hoje em dia, assim. Axé. Axé. E aí, e ontem eu estava até numa conversa com 2. Uau, foi muito forte o que você falou agora. Amiga, assim, E é das duas vertentes. É forte porque dói, porque você fala, meu corpo não é visto com respeito, com merecimento, as pessoas riem por dentro. E por outro lado, você diz assim, mas todo o meu trabalho é pra fazer esse respeito acontecer, criar, né? Nem que seja assim, à força, nem que seja E eu acho que a escrita me trouxe muito isso, né? As pessoas começaram a me respeitar ali, pelo Facebook, digamos assim, pelas redes sociais. Que eu acho que eu tenho um canal de falar com afeto também sobre as coisas, né? Porque a gente tem, você sabe, né? A gente tem muita raiva introjetada na gente, né? Nos deram essa raiva, nos alimentaram com esse auto-ódio, né? E como é que você trabalha isso? Fala assim, não, peraí, epa, como é que você hackeia o sistema para as pessoas não te verem como uma pessoa folgada, como uma pessoa raivosa, como uma pessoa que está só reclamando. Então você vai ali trabalhando ali as camadas, né? Então, quando você fala assim do desejo, do sonho, então eu tenho muitos, e eu não me privo de adentrar nenhum deles. Então, quando eu estou fazendo uma curadoria no teatro, eu falo assim: existe aqui uma oportunidade para eu trazer trabalhos que importam. Quando eu estou fazendo um edital, sendo julgador, né, de uma comissão julgadora, eu estou aqui trazendo para o debate, inclusive, porque muitas vezes, quando você pensa no audiovisual, né, e tenho falado muito isso em qualquer mesa ou debate que eu falo, assim, pessoas com deficiência, 7 em cada 10 pessoas estão fora do mercado de trabalho. Quando eu trago isso para audiovisual, eu brinco que é tipo assim, 9,9, eu faço parte de 0,1% mais 3, 4. Porque o audiovisual ainda nos deve muito, né? Existe né, o movimento que começou ali, até estava numa mesa essa semana com a Renata Andrade, né? Que é uma Uhum. roteirista maravilhosa. E aí, assim, né, o Brasil precisou do George Floyd para entender, né, uma situação ali nos Estados Unidos para entender o racismo, né?
E aí, né, o post da tela preta, a necessidade de fazer um falas negras, a necessidade de ter pessoas pretas, de fato, dirigindo, escrevendo e protagonizando, né, as suas histórias, redesenhando, né, novas narrativas, quando, na verdade, você tem, né, um genocídio negro há anos no Brasil, né? Em qualquer morro, comunidade, todo dia tem um jovem preto sendo assassinado pela polícia, como foi o George Floyd. Mas é isso, assim. Então você tem, assim, um movimento ali que se inicia, é muito recente, né? Você É pensar que muito. isso foi 2020. Então, você tem um Falas Negras, aí você tem um Falas do Orgulho, aí você tem um Falas Indígenas, aí você vai ter agora o primeiro Falas de Acesso, né? Que é um Falas, né? O Núcleo Falas, documental da Globo, sobre pessoas com deficiência. E você tá nesse projeto. Eu tô nesse projeto, eu dirigi, escrevi e atuei. Eu tô no núcleo dramatúrgico disso. Querida, fez tudo. E aí, eu acho que vai ser Que muito legal. interessante, porque são esquetes de humor sobre capacitismo recreativo, assim. Então, inclusive, a gente tem um episódio que é meio sobre... Vamos fazer um projeto com pessoas com deficiência? A gente tem 2 atores, né? Que é o Eduardo Sterblich e a Letícia Colim, trazendo esse lugar, né? Dessas pessoas que praticam capacitismo. Então vai ser humor, mas é aquela risada que vem seguida de uma reflexão. Que é muito esse lugar do humor que eu acho muito importante. É importante rir. Rir é maravilhoso. Mas rir da gente, não mais. Eu acho que rir com a gente é incrível. Mas rir da gente, a gente não quer mais. Então, assim, quando você tem humoristas que ficam, ai, é politicamente correto, ai, discutindo esse lugar da liberdade de expressão com os limites do humor, é porque, assim, o humor, ele foi autodestrutivo para muitas pessoas, para mim, inclusive. Voltando aos sonhos, tenho muitos, né? E a gente tá aqui trazendo um de cada vez. E que bom, assim, que agora, pela primeira vez, a Globo me chamou para dirigir uma coisa, fiquei muito feliz. É uma coisa que é sobre nós, né? Gostaria muito que tivesse sido para uma minissérie, para uma série, para uma novela que não tivesse nada a ver com essas questões, mas você entende tão bem quanto eu como esses processos foram se dando, né? De trazer. Então, esse projeto aqui não dá mais para não ser com pessoas com deficiência, então vamos trazer. Então, Mas acho que são os nossos corpos nesses lugares que tem essa permitem. força disruptiva de dizer, bom, então, eu já sou uma mulher negra, você já é uma pessoa com nanismo. Aí, daí pra frente, o céu é o limite. Poxa, a gente já existe. Por que a gente não trabalha então, no campo a gente tá falando sobretudo de realismo, né? Naturalismo, que é o que a TV faz tão bem. Por que a gente já, então, não traz e convida esses corpos que já existem pra dizer o que... Porque é isso, eu tenho certeza de quase tudo que eu vivi até agora, sabe, Pedrinho? O nosso corpo num lugar, num espaço, transforma esse espaço. Sem dúvida. Né? Eu acho que eu sou, e digo isso com algum orgulho, mas com alguma tristeza, talvez a primeira pessoa com deficiência que dirigiu alguma coisa no campo da dramaturgia dentro da Globo. Então, é isso. Ano passado, em 2023, a gente fez o primeiro videocast de pessoas com deficiência, que é um raio-x, que é um orgulho e uma tristeza ao mesmo tempo, mas é isso, vamos lá inaugurar, né? Estamos lá no momento dos primeiro protagonista, vamos caminhar nesse primeiro em sentido. 2024, né? Fala, meu Deus. Mas é você isso, tá eu vejo fazendo? com otimismo também. Eu vejo com esse lugar de, tipo, é isso, esse é o limite. Então, vim aqui, provei que posso fazer, provei que tenho talento pra isso. Então, espero que agora vocês me chamem pra outras coisas, sabe? Então, entender a história do Brasil, entender a importância de todas essas violências, que é o que você falou, leva a gente lá embaixo, num churume horroroso. Mas eu acho que é melhor falar. Eu acho que são processos de cura, assim. Falar sobre essas coisas. Imagina, eu não consigo me ver há 5 anos atrás, falando sobre essas coisas com essa assertividade, com esse conhecimento, com esse empoderamento, como eu venho falando, seja em mesa, seja aqui com você, seja em qualquer lugar, seja nesse meu próximo filme. Então, falar sobre isso com um lugar, né, de entendimento, compreensão e hackeamento do sistema, de novo, né, trabalhar esse lugar do afeto, do conforto com desconforto, é tão importante, é tão transformador. Por exemplo, você em Cor Política, eu fiquei embasbacada com esse filme. Tava lá em Brasília, você sabe, né? Tava de jurada nesse festival. E esse filme gerou muitas discussões pra gente ali, porque também foi um híbrido de doc-ficção, né? O que às vezes dificulta um pouco numa espécie de
É quando tem um festival que tem uma premiação e você tem que, então, escolher, decidir por um filme ou outro. E a gente discutiu também sobre o formato, mas eu fiquei muito tocada com esse filme. Como nasceu esse projeto, Pedrinho, Cor Política? Como é importante, né, entender a importância da representatividade nesses espaços de poder, né? Eu falo muito assim, a diversidade ela não pode ser só no elenco. Que a diversidade ela tem que estar na sala de roteiro, na direção, na pessoa que assina, que libera o orçamento, nas pessoas que selecionam os filmes para os festivais, nas pessoas que vão votar e premiar essas pessoas nos festivais. Porque, né, eu falo muito sobre a questão do Oscar, assim, por exemplo. Em 96 edições, você teve uma mulher preta vencedora de melhor atriz. Foi em 2002. Nunca mais, desde então. Você teve uma mulher asiática, ano passado, com a Michelle Yeoh. Você teve uma mulher com deficiência em 1986. Você nunca teve uma mulher indígena, você não teve uma mulher trans, você tinha a possibilidade esse ano de premiar uma mulher indígena e vocês não premiaram. E aí você pensa, mas o Oscar não pode ser parâmetro. Tá, vamos pegar Cannes. Cannes teve o primeiro presidente de júri preto em 2021. Então, assim, a gente fala muito do campo alternativo, do nosso campo progressista, mas, assim, esse campo também, amor, ele tem 1000 questões, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, a gente vive um governo hoje e a gente continua sem ter uma pessoa preta no Supremo Tribunal Federal. A gente teve oportunidade para isso e não fez. Então, esse pensamento neoliberal, né, que é o da mulher lá do banco, que se reproduziu recentemente no discurso do presidente, de, eu queria muito ter mais mulheres e pessoas pretas no governo, mas eu não... é difícil de achar. Isso é horrível a gente escutar hoje, em 2024. Então, assim, a gente também não pode se isentar, né, de continuar criticando o nosso meio, porque é isso, o audiovisual, a cultura é linda, viva o cinema brasileiro, mas, assim, temos muitas questões e problemas a serem resolvidos ainda, então vamos continuar cobrando. Mas é isso, assim, eu acho que a diversidade ela tem que ser repensada em toda a sua estrutura de poder, né? Mas quando você vê, por exemplo, a Samantha Almeida, eu falo muito disso, porque eu acho muito bonito a trajetória dela dentro da Globo. Eu sei que ela é muito importante porque vem sendo feito ali dentro, assim. Sim. Então, que é uma pessoa que está numa estrutura de poder, que é uma pessoa que está lidando com estruturas de orçamento. Então, isso tudo é muito importante para novos movimentos e novos redesenhos, né? Que perpassam ali a questão do casting, né? Protagonismo preto, protagonismo LGBT, tudo isso a gente já vem conquistando, mas avançar nessas estruturas de poder é o que faz. E aí, no campo político, né? Pensar também em deputados, voltando ao corpo político, né? Me perdi até aqui. E aí o filme era Mas não isso, se assim, perdeu, não, porque tem tudo a ver. São lugares de poder em que a gente não reconhece certos corpos. Os nossos corpos não Você certos. pensar os que nossos ainda corpos. hoje, né? Esse filme é de 2020. Ali, quando a gente lançou o filme em 2022, o nosso índice de participação nos cargos eletivos no Brasil inteiro era de 0,16%. Aí, quando foi lançado, de fato, em 2023, eu fui falar com o pessoal do Vote LGBT, que é uma ONG que dimensiona, né, esses dados. Eu acho que pode ter avançado. Não, a gente continua nos mesmos 0,16%. E por quê? Porque esses corpos vão se perdendo pelo meio do caminho. Então, assim, a gente tem poucas pessoas ainda. Então, pensar em introduzir, né? Quando você pensa em direitos LGBTQIA+, nenhum direito que a gente tem, que é recente, né, e muito precário ainda, foi feito pelo campo legislativo, foi feito pelo campo político. Tudo que a gente tem foi graças ao Supremo Tribunal Federal. Então, a criminalização da homofobia, né, a tipificação no campo do racismo, ela é de 3 anos, de 2019. Então, assim, 5 anos, né? Tudo isso só aconteceu por causa do Supremo, porque a gente tem um Supremo que ainda trabalha no Porque campo a das gente liberdades tensiona individuais. E são, né, um campo ali de 11 pessoas. Você pega o Congresso Nacional, que você tem 516 pessoas. Você pensar em direitos, liberdades individuais para mulheres, para LGBTQIA+, para pessoas negras, para pessoas com deficiência, para pessoas indígenas, dentro desse contexto, é impensável se a gente, de fato, não trabalhar essa representatividade honestamente, né? A representatividade, ela é muito importante, mas ela tem que ser bem estudada, né? Eu já tive muita vontade. Tenho muita vontade de me embrenhar na política, de fato. E Cor Política foi um filme que me. Sabe, de novo, assim, acendeu aquele quente, porque eu fico, quando eu olho o nosso Congresso, quando eu assisto, né, a TV Câmara, a TV Senado, e a gente acompanha eles votando, eles conversando,
ou quando chega alguma coisa pelas redes sociais, eu olho o Pedrinho, eu falo, meu Deus do céu, essa gente não me representa em absolutamente nada. É um ou outro, ou dois, ou três, ou 10 corpos ali que dão conta de pensar a minha existência, a minha e dos meus e dos nossos no mundo, né? Então, qual é a maneira de repente, conseguir mudar, alterar, modificar esse cenário? É estando lá, estando presente. É também na tribuna, é também levantando um projeto. Claro. Mas é um ambiente de Nossa, perigo, de né? muita violência. Eu falo muito com a Érica, né? A Érica Hilton e a Mônica Benício estiveram no filme, né? E Sim, são pessoas eleitas ainda, trabalhando no legislativo. E eu falo muito com as duas, né? São amigas. E é um babado, viu? Porque são lutas muito solitárias também. A Érica ali, que é uma mulher preta, trans, que vem ali de um campo periférico, nossa, que aguenta todo aquele. É uma violência política muito que adoece mesmo. Então tem que ter muita força, ele tem que ter muito axé, assim, porque são lutas muito solitárias, você fica falando muita gente sozinha, com uma horda de pessoas vindo te agredir psicologicamente, às vezes até fisicamente, né? Porque tem uns embates ali dentro que é uma tem. loucura. Mas é um ambiente. Eu também já pensei, obviamente, mas eu ainda não Será que a gente não faz uma tenho. chapa? Ai, não tenho. Não tenho esse. Por isso Não, a também a gente gente tem pode que. lutar de A outros gente tem que lados, aplaudir né? muito essas Tem, pessoas que estão muito, ali muito, e dar sim. muita força e muito apoio. E a gente sabe muito bem disso, porque com frequência a gente é a pessoa sozinha ali do debate, da sala de roteiro, do elenco, né? Somos ali aquele único corpo presente. E aí, às vezes, falar ali alguma coisa é sempre um lugar, tipo, ai, Não, mas você trouxe os exemplos das nossas peças, né? Ontem o Cleiton foi premiado mais uma vez com Macacos, né? Pra quem maravilhoso. não viu a peça, não sabe, chama Macacos, a peça do Cleiton Nascimento, em que ele assina, né, a dramaturgia, a direção, atua, enfim. É ele num solo arrebatador. E aí ele, enfim, ganhou os 3 prêmios, os 3 maiores prêmios do teatro brasileiro. E ontem ele ganhou a PTR como melhor ator e melhor espetáculo, se eu não me engano. E eu acho que é uma maneira também, por exemplo, com conforto, né? Quando eu chego com um trabalho em que pauta, assim, a vida das trabalhadoras domésticas, a economia do cuidado, como é que a gente olha para esses corpos, essas pessoas que são a maior população, né, de profissionais no Brasil, é a população de trabalhadoras domésticas, majoritariamente mulheres pretas, que vivem em situações muito precárias, né? Então, quem vai falar por esse povo? Tem essa solitude também, essa solidão, quando eu trago essa pauta, sabe? E eu tô falando disso tem 10 anos. E eu vou falar até morrer, percebi, já entendi, de diversas maneiras. Talvez em conforto eu tenha encontrado um pouco. A paz é uma coisa, um sentimento, né? É difuso. O que é a paz? Porque você sai na rua, você é uma atrás da outra. De repente, não com o meu corpo necessariamente, mas com o do lado, que é igual, quase igualzinho ao meu, da minha tia, da minha avó. Então. Mas dá uma cansada. Quando você traz isso de que a gente tem que bater palma, apoiar e ancorar essas mulheres e esses homens que estão ali no front, né, defendendo direitos para pessoas dentro de uma minoria. Não gosto muito de falar minoria, porque a gente tem minoria coisa nenhuma. São os direitos que são minoritários, né? Mas eu fico pensando que cansa mesmo. Então, por exemplo, quando eu trago conforto, é um pouco para talvez, sabe, amigo, dar uma acalmada, assim, porque assisti um teste que eu fiz para um filme da Ana Molaerte e eu tô bem no teste. Eu terminei falando, nossa, boa atriz, mas é um sofrimento. E aí eu fiquei muito atravessada, me machucou, sabe, Pedrinho? Eu falei, gente, será que o meu corpo só serve para isso? Será que eu só vou conseguir contar a história de dor, porque a dor eu conheço bem, porque é a minha mãe, porque é a minha avó, porque é a minha tia, blá, 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 aí você vai se remonta? Falei, não. Não, eu acho que esse é um lugar desfavorável demais, é injusto, porque o meu corpo conhece outros sentimentos. E se não conhece tão bem, vai conhecer, né? Quando você diz assim, eu quero colocar meu corpo em todos os espaços possíveis para conquistar isso. Respeito, dignidade, afeto, amor. Você tá gostando do seu corpo? Eu te sigo, né? Óbvio. Eu tô te vendo super assim, ativo fisicamente, malhando, cuidando do corpo, da saúde. Tá um gostoso, é isso mesmo? Ai, amiga, é difícil, né? Porque assim, a construção da autoestima, né? Eu trago esse episódio com frequência, Nossa. assim, porque eu lembro que eu tava numa amiga que fala muito de amor, não sei o quê, nas redes e tal. E aí ela me chamou para uma mesa no Dia dos Namorados. Era um evento com várias mesas sobre, enfim, Gatilho, né? sobre amor.
E aí tinha lá acho que uma psicóloga, tinha uma influenciadora, tinha uma podcaster, enfim, tinha algumas pessoas. E aí a conversa foi indo para um lugar de amor próprio, que eu falei assim, gente, desculpa. Aí lá vou eu, chato, né? Eu acho que eu não tenho muito como falar sobre essa questão sem politizar um pouquinho aqui esse lugar. Como é que o meu corpo, por exemplo, vai construir amor próprio se ele, durante toda a minha adolescência e meu início de vida adulta e infância, ele não era um corpo desejante. Eu era o último a escolher a fazer par da dupla da festa junina. Eu era o último a ser do pera, uva, maçã, salada mista. Eu fui, sabe, fui um dos últimos a beijar, a transar. Então, assim, construir amor próprio num corpo que é frequentemente apontado, frequentemente é motivo de piada, frequentemente é. Então, assim, a construção da minha autoestima, ela foi muito difícil, assim. Eu me odiei muito, né? Eu tive pensamentos terríveis sobre a minha vida. Então, assim, pensar na minha existência é, assim, pensar que eu suei ali pra sobreviver e tá aqui. Então, assim, outro dia um amigo meu falou assim: "Ai, você é um corpo padrão". Eu falei: "Oi?" Ele falou isso? Falou. Falei: "Ah, ô, você sabe que eu não sou, né, pelo amor de Deus, meu corpo ainda é ridicularizado, ainda ou pode ser também visto num campo de fetiche, assim, se você for pensar no campo que eu, né, pertenço sexualmente, afetivamente, que é o campo do universo gay, nossa senhora, universo gay, né, porque o homem gay, ele não deixa de ser, né, capacitista e extremamente padronizado e, né, então Homem, assim né? homem. Homem, não deixa de ser homem Não porque é deixa gay. de Ele ser continua, gay. ele continua sendo machista, ele continua tendo mil camadas Misógino, ali. né? Às vezes, muitas vezes, Exatamente, né? muitas vezes. Então, assim, esse lugar de frequentar, tipo, festas. Eu não sou muito desse lugar que frequento festa que só tem homem gay. Que né, é um lugar, assim. Primeiro, que é um lugar que eu me sinto mal, que eu não sou também, de novo, quisto, ou desejado, porque são aqueles homens sem camisa de 1,80 pra cima. Então, são lugares difíceis, assim, de frequentar. Então, minha autoestima, ela hoje, ela tá, como você disse, paz, não sei se é a palavra, mas ela tá mais pacificada, talvez. Mas dizer que eu me sinto bonito todos os dias, claro que não, assim, porque obviamente eu ainda vejo, eu ainda sou colocado no lugar de, tipo, pra pegar na minha mão e me assumir e querer ter uma coisa comigo, e querer ter uma família, e querer ter alguma coisa, não é qualquer homem que banca isso. Então, é muito frequente, assim, de novo me colocar num buraco de rejeição quando eu vejo que uma pessoa fica comigo, mas não avança, e logo depois aquela desculpa do: "Ai, não Não tô tô preparado", e preparado. logo depois tá namorando. Então fala assim: "Ah, tá, então o problema não era que você não estava preparado, o problema talvez seja comigo, ou com você, na verdade, né, com o seu preconceito". Então assim, eu me esforço Não, pra. mas eu te sinto bem colocado, gostoso, se gostando. Porque começa também em casa, né, amigo? Não tem outro Claro, jeito, né? claro. Tem outro Não, e é isso, jeito. eu acho que começar a ter orgulho das coisas que você faz, do pensamento que você tem, da trajetória que você tá construindo, né. Eu acho que muitas vezes é também: "Ah, foda-se", sabe, tipo, não é esse boy que Será que você não é muito vai exigente não, não? Ou você é? cara, não, eu acho que não sei se eu sou exigente a palavra, mas eu quero É que essa também essa pergunta é difícil, né. O que que é ser é. muito exigente? Não, tem sim umas que falam: "Ah, isso não sei o quê, aquilo também não sei o quê". Numa pouca disponibilidade, vai, acho que eu quis dizer isso de Talvez eu encontrar o eu eu outro, porque esteja não é mais fácil. mais consciente do que eu quero. Eu acho que eu já me coloquei muito enrascada pra, tipo: "Ai, deixa eu ter aqui qualquer centavo de afeto", sabe. Né, eu acho que isso vem da construção de um homem gay, assim, as primeiras experiências são muito nesse campo, assim, de: "Ai, deixa eu experimentar qualquer coisa aqui", né, uns sexos meio proibidos, umas coisas meio escondidas, que é só pra sentir um respiro de: "Nossa, meu corpo tá vivo". Mas hoje eu quero uma pessoa que seja massa, sabe. Eu quero uma pessoa que seja leve, eu quero uma pessoa que seja segura, eu quero uma pessoa que tenha, sabe, planos, quero uma pessoa que tenha, sabe, eu não tô
Eu batalhei muito pra chegar até aqui, não vou sabe, assim, me Nossa, a gente tá muito num momento parecido, né, porque a Lineker veio aqui também, a gente conversou muito sobre isso, quando a gente entra nesse tema da autoestima, né, como é é trabalhoso para os nossos corpos batalhar e chegar num lugar isso, de você estar bem com você mesma, com você mesmo, independente de ter uma relação amorosa, afetiva ali, sexual, presente, porque não é fácil também, eu acho que limita muito o nosso corpo no sentido de dar limite de contorno, de falar, bom, tenho alguém, não tô sozinha no mundo, não tô sozinho no mundo. Mas que primeiro essa cura precisa acontecer, né? Esse desejo por si mesma, assim. Eu já me vi muito na vida, nesse momento tô solteira, me vi muito em busca de uma relação só para preencher um buraco que é enorme, que é gigante, né? Que vem com tudo isso que a gente já falou até agora. Mas assim, olhando também hoje para mim, dizendo assim, pô, mas você é massa, cara. Você é uma boa companhia pra você mesmo. Tudo bem esse sabadão sertanejo aqui, você em casa, sabe? Tá gostoso. Tá mais gostoso, de repente, do que isso. Com uma pessoa que estaria ali por estar, mas que daí vem, atravessa seu rolê profissional, né? Que tem muito isso. Nossa. É É, eu acho que é muito. esse lugar que a gente tá, né, de uma segurança, de ter um reconhecimento. Isso é um tema que a gente vai longe, né, de relacionamentos contemporâneos, assim. Como as pessoas estão. Assim, sou uma pessoa que transbordo muito, né? Então, assim, qualquer sinal de um afeto, assim, a pessoa já foge porque tem medo de lidar com aquilo, ou. E não é nem no lugar de. Eu sou muito do vamos viver tudo que há pra viver. Eu prefiro viver um negócio louco de 3 meses, intenso, do que uma coisa fria, morna de 3 anos, sabe? Então, Ai, assim, até gelou a coluna. eu quero ficar quentinho, entendeu? Eu não quero ficar ali em banho-maria. Então, assim, eu acho que as pessoas perdem muito tempo com medo, assim. Eu acho que medo é uma coisa, é um instrumento destrutivo, ruim. Medo não é bom, sabe? Paralisa, né? Eu acho que o medo paralisa e ele te faz não vivenciar coisas que podem ser incríveis, sabe? Eu acho que eu talvez até me arrisque demais às vezes, mas eu prefiro arriscar do que não arriscar, sabe? Então eu prefiro viver do que ficar na dúvida como poderia ter sido se eu vivesse aquilo que eu deixei de viver porque eu estava com medo. Então, eu acho que os relacionamentos, assim, tão difíceis, né? Tá difícil se relacionar hoje em dia, mas. Menina, vamos falar sobre isso? Eu sou tão romântico, tão besta, assim, eu acredito demais no amor, assim, eu acho que é um instrumento, Eu uma ferramenta, também. A gente é assim. leonina, né? Não, uma amiga minha brincou que eu tô pior que a Gretchen, que eu já casei mais de 7 vezes. Amigo, como que tá a sua colheita? Eu tô pensando muito nisso, né? Eu reflito muito sobre as sementes que a gente planta, e aí o que vai nascendo, em qual tempo, se é a hora de semear, se tá colhendo. E como é que você tá lidando com a sua colheita, assim? Como é que tá a sua vida? Você tá bem financeiramente? Você tem o seu cantinho? Você tá. Como que você tá nesse lugar? Eu acho que eu tô numa fase ótima. Axé! Tô numa fase ótima, assim, de respeito à minha trajetória, de reconhecimento ao lugar que eu construí. Eu tô num apartamento que eu amo, não tenho minha casa própria ainda, quero ter, mas estou trabalhando para isso. Eu acho que, né, eu acho que você fala muito do lugar, do financeiro. A gente vive num mundo capitalista, assim, então, ter dinheiro para viajar, ter dinheiro para comprar uma coisinha que você quer, para presentear alguém, para mobiliar a sua casa, tudo isso é muito importante. Então a instabilidade financeira é algo que deixa a gente muito, num campo inseguro, né, num campo difícil, você não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que eu tô nesse momento de colheita muito bem com as coisas que eu tenho feito profissionalmente. Estou muito feliz com as coisas que eu tenho feito, com o que eu tenho conquistado, e eu quero mais. Eu sei que eu posso mais. E eu acho que eu tô muito agradecido também às coisas, porque eu acho que a gente chegou aqui sem atropelar muito ninguém, assim, sabe? Eu acho que isso é o que mais me deixa feliz nesse sentido de não. Tudo que eu fiz foi por mérito, mas foi com respeito, foi com dignidade, foi com construção de conhecimento, sabe. Então eu acho que a sua peça, por exemplo, Conforto, eu lembro eu fiz até um post, não porque a gente era amigo, assim, mas é isso, assim, a sua peça, Macacos, Manifesto Transpofágico,
são lugares que são muito. com- são lugares de uma construção de afeto, de um quentinho no coração, porque estão lá expurgadas todas as dores, assim, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muito experiência, mas tem muito do que foi preciso passar para a gente chegar até aqui. Que a gente não gostaria, não foi justo a gente ter passado, mas feito isso, a gente poderia ter sido pessoas muito ruins, né? A gente seria justo, talvez, sermos pessoas ruins. Mas a gente, apesar de tudo, somos pessoas que estamos aqui distribuindo afeto, colhendo afeto, disseminando afeto, e ainda dando de graça, muitas vezes, para as pessoas, Sim. conhecimento, trazendo a importância do afeto, assim, porque nada me tira, assim, que o amor e o afeto são as armas mais poderosas para qualquer guerra. Então, assim, quando você é uma pessoa muito. Você fala assim, cara, essa pessoa tá Não, você é um dos mais equivocadíssima. amados do Brasil, né? Ah, Todo mundo te conhece, que eu para! conheço. Eu falo Pedrinho, todo mundo sabe quem é. E as pessoas já falam também. Eu não sei se esse carinho vem no sorriso já, sabe? A pessoa fala de você e já sorri. Então, assim, vem essa sensação do que você dá pra gente, né? E fazendo mestrado, é isso? Voltou a estudar? Voltei a estudar, menina, Mestrado em não quê, sei em amigo? que horas, mas estou lá, tô terminando. Eu faço mestrado aqui na Federal do Rio, em mídias criativas, e é o tema, é o humor e capacitismo. O tema do meu próximo documentário é o tema do meu mestrado também. E é difícil você ver no campo acadêmico também como a gente ainda não existe. Não pensa. Eu sou o único da minha sala. Esse ano, por exemplo, eu entrei ano passado, né? E aí esse ano, em 2024, não teve nenhuma pessoa com deficiência. E aí, como é que faz, né, para trazer essas pessoas? Então, assim, e Você. o próprio pensamento acadêmico, não tem, assim, na minha pesquisa eu tenho pouquíssimas pessoas para estudar, assim, pessoas com deficiência, para falar sobre, né, o que eu tô me propondo a falar. Então é isso, assim, estamos lá. É uma escrevivência também, né, usando o termo É, da né? nossa maravilhosa Conceição Conceição Evaristo, Evaristo. que eu sou completamente apaixonado. Mas é isso, tô lá fazendo esse mestrado. Acho que eu muito sem arrogância, assim, mas eu acho que eu tô dando mais do que eles me deram, infelizmente. Mas eu tive aulas muito interessantes, assim, mais até nas electivas que eu fiz em artes da cena, que eu tive a oportunidade de fazer uma performance, coisa que eu Você nunca tá dando aula, imaginei. né? Na verdade. É, um pouquinho. Mas é até um lugar, assim, que eu fui fazer mestrado em 2022, eu tive um ano bem ruim profissionalmente, assim. Tava ali num processo de festivais do filme, mas trabalhando muito pouco. E aí, 2023 foi meio um lugar, assim, que eu voltei pro Rio, assim, com a desculpa desse mestrado. E aí, já inscrevi esse mestrado, esse projeto também num edital de desenvolvimento que rolou. E eu falei, ai, tá se construindo uma coisa aqui. Então, eu tô unindo o mestrado com esse próximo documentário para falar sobre o humor e capacitismo. É um lugar bem biográfico, mas que vai trazer muita gente, assim, da minha comunidade de pessoas com deficiência para falar sobre esse lugar do humor, mas para falar num lugar de progresso, assim, sabe? Dá pra E rir tá com tudo ali. respeito, né? Dá pra rir com Dá pra amor, rir com né? respeito, dá pra rir com amor, dá pra ter humor, mas sem esquecer do campo político, sem esquecer do campo, sabe? Do campo dramatúrgico. Eu tô muito aberto a conversar com todos esses campos de forma muito eh, afetuosa, assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu consigo conversar muito bem, assim. Então, eu acho que eu tô abrindo canais de comunicação, assim. Então, acho Ah, que isso é, sim. bastante importante, assim, para trazer um pouco de conforto. Eh, O que que é conforto pra você hoje em dia? Ai, eu acho que conforto. Nossa, que difícil essa pergunta, né? Eh, eu acho que conforto é acordar vivo e com desejo todo dia, assim. Então acho que eu trabalho para esse nível de conforto. E claro que isso envolve várias coisas, do campo afetivo, do campo financeiro, mas
se sentir vivo, com vontade de transformar alguma coisa, sabe? Com vontade de escrever alguma coisa que vai mudar a vida de alguém, com vontade de participar de uma reunião que vai mudar um projeto, um caminho de uma coisa, sabe? Eu acho que a gente. Eu acho que todos somos corpos políticos. Eu acho que esse lugar da- do pejorativo da palavra político, ela é muito ruim, assim, porque o político ele tá presente na nossa vida do preço do café que você toma todo dia que você acorda, ao transporte, as condições de transporte público que você toma todos os dias. Tudo é político. Então, só levar o político para o campo da política institucional, do Congresso, não é sobre isso, assim. Eu acho que, né, os amores são políticos, os afetos são políticos, os trabalhos são políticos. Eu acho que tudo isso é... E trazer o político para o campo do afeto, que pode ser um lugar, né? Acordar desejando isso todos os dias é o que me dá um pouco de conforto, sim, assim. Eu acho que é o que a gente Amigo, precisa. eu reservei aqui umas falas suas, porque você é muito eloquente também, né? Como Érica, assim. E fala coisas que fazem a gente parar pra pensar, pra sentir e ressignificar também. E aí, pra terminar esse papo contigo, eu queria citar essas suas frases. Posso? Chamamos de frases inspiradoras. Você começa dizendo assim: basta ter conhecimento, basta haver diálogo, basta não ter ausência. Basta falar. Enquanto houver silêncio e tabu, haverá violência e preconceito. E não é esse o mundo que a gente quer existir. E essa mudança é também política, por voto, por empatia. A gente convida você a vir somar nessa onda de amor com a gente, porque é apenas sobre o direito de amar quem somos. Se é bom pra gente, é bom pra todo mundo. O que a vida quer da gente é coragem, já dizia Guimarães Rosa. Então, muito obrigada, meu amigo, por você ter vindo aqui conversar comigo. A gente tá meio distante, que essa mesa é gigante, mas eu quero tocar você. E vou aí te beijar. Te desejo, assim, os melhores ventos, Pedrinho. Ventos bons, quentes, brisas tranquilas pra sua vida, pros seus sonhos, pra esse seu novo filme, que eu tenho certeza que vai ser muito importante, lindo e que tá no seu coração. E é o que importa. Eu acho que a gente tá aqui pra brilhar, a gente tá aqui pra viver os nossos desejos. Então, conte comigo sempre, assim. Eu tô do seu lado, de mão colada contigo, viu? Muito obrigada. Te amo, meu amor. Também te amo, lindo. Beijo. Lindo. Esse foi mais um episódio do Histórias de Conforto. Quero agradecer a presença de vocês, quem ficou até aqui, até agora, ouvindo, assistindo a nossa conversa. Quero aproveitar e dizer para vocês que esse é um podcast criado por mim, Ana Flávia Cavalcante, em parceria com a Comfort. Quero agradecer imensamente também ao Compasso Collab, a Beta Max, aqui no Rio de Janeiro, que está recebendo a gente hoje. Quero agradecer também o nosso apoiador, o Le Jazz Boulangerie, e convidar vocês para assistirem os próximos episódios. São histórias, assim, de pessoas muito potentes no que vivem, no que fazem. E acho que é importante a gente refletir, e um desejo meu mesmo, a gente refletir sobre o que é conforto, quais são esses lugares que trazem essas memórias pra gente, que traz esse quentinho no coração. É isso, meus amores. Muito obrigada. Beijo.